Olá, retornando aqui com vocês para darmos prosseguimento aos nossos estudos deste trimestre. São as lições bíblicas da escola dominical. Semanalmente, aqui retornamos para comentarmos cada uma das nossas 13 lições que estaremos estudando durante o transcurso deste último trimestre do ano de 2022. Nosso manual de estudo chama-se Ebenezer Dominical. E o nosso tema deste trimestre fala dos fundamentos da unidade cristã. Falaremos sobre a importância da unidade e o fato de não existir a verdadeira unidade cristã fora da verdade que é Cristo Jesus. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. Nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços são os seguintes: Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa. Ainda nossas filiais: Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda. Temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Ainda município de Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350. Fica bem em frente à principal praça da cidade, Praça da Estação. Santa Rita de Jacutinga fica no estado de Minas Gerais. Também Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro. Dominicalmente, nos reunimos em um desses endereços para estudarmos as lições bíblicas que fazem referência ao nosso manual de estudo da escola dominical. Também queremos apresentar a vocês o nosso mais novo lançamento, o nosso jornal Missão Europa em Ação. Missão Europa em Ação é mais um meio de comunicação de massa que trata dos assuntos gerais do nosso ministério, não somente aqui no Brasil, mas também na Europa. E estamos, durante este trimestre, estudando sobre a unidade cristã. E hoje a nossa lição número 5, lição de 30 de outubro do ano de 2022. A temática fala sobre o regozijo da unidade. O texto áureo encontra-se com fundamento na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 3, onde encontramos o seguinte registro: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E na verdade aplicada, também deixamos registrado de que nada é tão prejudicial ao corpo de Cristo do que a falta de unidade entre os seus membros. Entre as muitas causas das desavenças no seio da igreja, encontramos a soberba,
o egocentrismo, a ira, o sentimento de amargura, a inveja e a torpe ganância. São armas da carne que precisam ser vencidas pelas armas do Espírito. E os nossos textos de referência encontram-se também na Epístola do Apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 9 a 13. Paulo assim escreveu: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Como introdução, dissemos que há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 4 a 6. Quando cada pessoa resolve tomar atitudes unilaterais e pratica ações à sua maneira, de modo inevitável, haverá profunda falta de entendimento entre duas ou mais pessoas de uma mesma comunidade. Todo enfrentamento de decisões resulta em competições. Por isso, a unidade entre os irmãos deve converter-se em constante regozijo. O apóstolo Paulo advertiu-nos o seguinte: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios, capítulo 4, versículo 3. A manutenção da unidade entre os membros da igreja é responsabilidade de cada um. E no item 1.0, demos por título o seguinte: habilidosos, sim, mas conflituosos. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Os crentes da igreja da cidade de Filipos eram pessoas dotadas de excelentes habilidades. Todavia, apesar disso, não era uma igreja considerada ideal. O apóstolo Paulo precisou enfrentar o grande problema da falta de unidade entre os irmãos. E no item 1.1, o título fala sobre a falta de unidade que produz problemas. Rogo a Evódia
e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 2 e 3. O apóstolo dos gentios preocupava-se profundamente com os graves resultados para a igreja pela falta de unidade entre as irmãs Evódia e Síndique. As desavenças pessoais dentro da igreja geram problemas potencialmente perigosos para a unidade espiritual. Com base nisso, ele alertou a igreja de Filipos: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Ainda a epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Item 1.2. Fórmula precisa para a unidade. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículos 4 e 5. Paulo escreveu aos irmãos em Cristo na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 11, onde descreveu sobre uma das lições mais precisas do desenvolvimento prático da verdadeira unidade espiritual. O apóstolo dos gentios desenvolveu uma fórmula que tratou com precisão sobre a unidade espiritual, cujas descrições consistem nos seguintes: as alegações, os quesitos e os recursos para o desenvolvimento da unidade. Item 1.3. Pilares que sustentam a unidade. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1. O apóstolo iniciou suas exortações referentes à unidade, no intuito de estimular os irmãos a refletirem sobre a excelência do amor. Por mais de 3 vezes ele empregou a conjunção se, que, na gramática grega, expressa a seguinte ideia: se esta hipótese for verdadeira, e então, em vista disso, a expressão se pode ser substituída pela conjunção porque, ou seja, utilizá-la como explicativa causal, a fim de amplificar sua ideia e clarear o seu significado. Antes de suas exortações aos irmãos sobre a importância da unidade na igreja, Paulo explanou a respeito das colunas que dão sustentação à unidade cristã. São elas: item 2.0. O conforto de Cristo sustenta a unidade. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito,
se alguns entranháveis afetos e compaixões. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Os termos gregos parakaleo ou paracleses acentuam o sentido de encorajar, exortar, apoiar, confortar os que sofrem, ou seja, significa chamar ao lado para ajudar. Jesus empregou o mesmo termo ao referir-se ao Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. O apóstolo Paulo chamou a atenção dos irmãos filipenses para o seguinte aspecto: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Filipenses, versículo 27. Item 2.1. Chamados à unidade para ajudar. Deus ama todos os filhos que foram gerados em Cristo. Os filhos adotivos de Deus são encorajados a ajudar o outro, para também usufruírem do conforto de que todos necessitam. O que conserva a unidade fraternal é permanecer unido em Cristo, assim como as varas estão ligadas ao tronco principal, conforme registra o capítulo 15 do Evangelho de João. O homem é um ser social e, por isso, não consegue sobreviver se não estiver unido com Deus em Cristo e com os seus semelhantes. Cristo Jesus abriu os seus braços na cruz a fim de nos trazer ânimo no momento que estávamos terrivelmente necessitados. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Fomos chamados à unidade com o propósito de auxiliar e trazer ânimo para os outros. Jesus foi o maior exemplo disso quando orou ao Pai, por mim e por você, conforme capítulo 17 do Evangelho de João. Ele se preocupa com a humanidade. Compartilhamos com o outro a experiência de uma nova vida em Cristo, porque fomos chamados à unidade para ajudar. O encorajamento de que Cristo nos dá mediante a ação do Espírito Santo motiva-nos a viver em unidade para a honra e glória do seu nome. Item 2.2. Consolação do amor que sustenta a unidade. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1. O bálsamo do amor motiva
e dá sustentação à unidade. O amor em referência neste texto é o amor de Cristo, ou seja, o amor ágape que se doa, o amor que não está sujeito a qualquer tipo de condição, o amor que se entrega integralmente. É a consolação deste amor que foi disseminado no coração de cada filho de Deus, mediante o agir do Espírito Santo que habita em nós. O verbete consolação é de origem grega, paramutión, ou seja, qualquer discurso feito com o propósito de persuadir ou de despertar e estimular ou de acalmar e consolar. Possui o sentido de falar de forma muito íntima com o outro e dá a ideia de renovar o ânimo e aliviar ou tentar aliviar a dor, o sofrimento, a aflição de outrem. A consolação de amor produz estado de viva satisfação e unidade entre os crentes. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Item 2.3. A comunhão no Espírito sustenta a unidade. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1, os verdadeiros filhos de Deus compartilham a comunhão do Espírito, que em grego significa pneumatos, exprime a noção de espírito e koinonia, uma palavra também de origem grega que tem o sentido de comunhão. É o Espírito Santo que faz este elo entre o homem e Deus, ao habitar no coração de cada crente. A Bíblia afirma que somos templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. A comunhão no Espírito Santo é o princípio que unifica os irmãos na igreja local, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Por causa das diferenças individuais, sempre haverá diversidade entre as pessoas. Todavia, esse não é um motivo suficiente para que não haja unidade, já que o Espírito de Deus habita em cada ser. Quando adquirimos a visão espiritual para compreendermos a natureza do corpo de Cristo como igreja universal, não há como não manter a unidade espiritual. Item 3.0. Profundamente afetos profundos
e compaixões que sustentam a unidade. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, novamente capítulo 2, versículo 1 da Epístola Paulina aos Filipenses. A expressão bíblica entranháveis afetos, ou seja, spláchna em grego, tem o sentido de vísceras gentis, entranhas de bondade ou entranhas humanas. As entranhas comportam um conjunto dos órgãos do interior do ventre. Eram consideradas o núcleo da vida emocional. O apóstolo Paulo lançou mão do mesmo vocábulo ao expressar a sua afeição pelos irmãos filipenses. Disse ele: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Epístola aos Filipenses, capítulo 1, versículo 8. A palavra grega oiktirmoi significa piedade, compaixão, misericórdia. Fala da emoção e da piedade humanas. Paulo expressou os dois lados da compaixão ao dizer entranháveis afetos e compaixões. As entranhas, quando são provocadas pelas aflições de outrem, é porque entranháveis afetos e compaixões foram despertadas no coração. A falta de unidade na igreja ocorre quando se perde de vista entranháveis afetos e compaixões. Isso significa que a união com Cristo, como os ramos na videira, também foi perdida e por isso não há unidade. A ausência de unidade torna-se em pecado. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Item 3.1. A unidade não combina com contendas. Paulo alegrava-se porque sabia que a igreja que estava em Filipos o amava sinceramente. Era comum aqueles crentes socorrê-lo para minorar a dor do sofrimento ocasionada pelas suas necessidades. Foi então que Paulo disse-lhes: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 2. A verdadeira unidade não combina com contendas e, por isso, não pode existir ciúmes e disputas entre os irmãos. Apenas a glória de Deus deve prevalecer para que haja unidade espiritual. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ainda Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Item 3.2.
O regozijo da unidade leva a ajudar o próximo. De que maneira cada um de nós pode e deve ajudar ao próximo, no afã de contribuir para a edificação do corpo de Cristo, já que dele fazemos parte como membros? De que maneira eu e você podemos ser agentes de transformação e fazer prosperar o reino de Deus aqui na terra, tanto no sentido temporal quanto no sentido espiritual? O membro de um corpo não consegue funcionar sozinho. E por isso, a unidade do corpo exige que seus membros interagem em perfeita harmonia com o todo. Portanto, amados, estamos já finalizando esta nossa lição. E vamos deixar como conclusão o seguinte pensamento: a unidade da família de Deus é projeto do próprio Deus, como tão bem expressou o salmista. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos número 133, verso 1. O segredo para o regozijo da unidade é respeitar o próximo e considerá-lo como um membro de suma importância no corpo de Cristo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Quando aplicamos esse conceito no lar e na igreja, o resultado é haver alegria pela unidade e ausência de discórdia entre irmãos. A alma doente por causa da enfermidade da inveja precisa passar por um processo de cura interior, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado diante de um mundo tão hostil. E assim concluímos esta nossa 5ª lição deste trimestre. No próximo domingo, aqui retornaremos, dia 6 de novembro do ano em curso, quando estudaremos a lição número 6, que tem por título A Razão de Ser da Unidade. Este é o nosso manual Ebenezer Dominical, Fundamentos da Unidade Cristã. E estamos estudando de que não existe unidade cristã fora da verdade que é Cristo, que disse o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E por isso ninguém vai ao Pai a não ser por esta verdade absoluta que é Cristo Jesus. Até o próximo domingo. Se Deus disser que sim, aqui estaremos de volta.